palavra do Senhor dessa noite, que o Senhor tem colocado no meu coração, até há alguns dias atrás, está lá em Gênesis, no capítulo 22, lá no verso de número 8, e fala para nós assim, ó, e disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Eu vou ler apenas esse versículo, porque eu tenho meditado muito neste versículo, porque ele nos fala sobre a obediência de Abraão, né? A obediência que Abraão teve a Deus. Ele nos explica que a providência de Deus aponta para Cristo, que nós precisamos crer no que Cristo nos prometeu. E assim como o ouro, ele passa pelo fogo, nós também entendemos que uma fé genuína, ela é qualificada quando se passa pela provação. Então, eu vou falar para você novamente. Assim como o ouro, nós entendemos que a nossa fé genuína, ela é qualificada quando nós passamos pela provação. Por quê, irmã? Porque o primeiro chamado de Abraão é quando Deus diz, né? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, ele faz o quê? Ele obedece, né? Quantas vezes o Senhor fala conosco e nós não temos a sensibilidade e a clareza de entender o que Deus está falando e obedecer. Depois, ele chama Abraão novamente e diz: agora toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Está lá em Gênesis, no capítulo 22, no verso 2. Então, o que, que nós podemos entender? Pedro, quando ele fala para nós das provações, que a provação tem um papel importante para a nossa fé, Pedro nos ensina que quanto mais somos provados, somos mais forjados na nossa fé em Cristo. Por quê? Porque provar a qualidade e a pureza da nossa fé, às vezes nos exige certos, como que eu vou dizer para os irmãos? Certas decisões que nós vamos tomar, e essas decisões, elas nos justificam. Por quê? Porque essas decisões, elas vêm através da minha vida e da sua vida, através de oração, através da nossa vida que nós temos em comunhão com o Senhor. Então, por que que Deus ainda precisava, eu fico me perguntando isso, sabe? Será que Deus ainda precisava de uma prova de Abraão, de obediência? Eu fico, assim, imaginando essa situação naquela época, porque imagina você sair da sua casa, da sua vida que você tem, do seu cotidiano, da sua parentela, e ir obedecer, depois você falar assim, vai lá, pega seu filho, leva ele para Moriá, imola aqui fala, não é facão não, aqui fala é o cutelo, né? Imola o cutelo e, e mata o seu filho. Então, assim, são tantas coisas que o Senhor já falou para Abraão, e aí você se coloca no lugar de Abraão. Será que nós teríamos essa obediência? Então eu ficava pensando assim, será que Deus ainda precisaria de uma prova? Que Abraão era realmente seu servo fiel? Não. Eu, após assim, há um tempo, pensando sobre esse versículo e meditando sobre isso, eu entendo que Deus não necessita de nada de nós. Quem necessita de Deus somos nós. Nós é que Deus não precisava de Abraão. Na verdade, Deus quis que Abraão conhecesse quem ele era. Ele era. E assim somos nós. Como nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos são frustrados, não é que Deus quer nos amaldiçoar ou nos, vamos falar assim, colocar de castigar.
Não, Deus quer que nós conhecemos Ele em verdade. Por quê? Porque Ele ofereceu o seu único filho para nós. Quando a irmã leu em Romanos, no capítulo 22, né? Não, no capítulo 8, no início da oração, foi capítulo 8, irmã? Por favor, me ajuda. 4, né? Capítulo 4. E falou sobre Abraão, eu falei, Jesus, obrigada, obrigada, porque nós precisamos entender quando o Espírito fala conosco. E quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu falei, Senhor, realmente é isso que eu tenho que falar ali, para aqueles irmãos ali? Então, assim, são detalhes que o Senhor nos permite viver, que nós vamos entendendo que a fé genuína nos leva a chegar a esse ponto através da oração. E o amor de Abraão por Deus, ele não era medido por aquilo que Deus fazia por Abraão, mas por aquilo que Abraão estava ofertando ao Senhor. Eu entendi dessa forma. Outra coisa também, que mesmo sem saber como Deus ia agir, ele sabia que Deus ia ter uma solução. Porque quando Deus fala para ele lá no verso, diz, no verso número 8, que fala, e disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Ele está dizendo isso para nós. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que o Deus que ele servia era o Deus da provisão. Então, na nossa situação atual, em que eu e você estamos vivendo, eu não sei qual é a situação que está te afligindo, eu não sei qual é a situação que tem te deixado triste, eu não sei qual é a situação que tem te deixado sem dormir, eu não sei qual é a situação que tem te colocado em desespero, eu não sei qual é a situação que você tem se colocado na presença do Senhor e dizendo assim, Senhor, eu não sei mais o que fazer. O Senhor te traz uma resposta nessa noite. Ele diz para você, eu sou o Deus da provisão. Nós precisamos ter a nossa fé genuína como Abraão, entendendo que nós não sabemos exatamente o que Deus vai fazer, mas nós sabemos que Ele tem a solução. Glória a Deus, aleluia por isso. Deus prometeu dar a Abraão muitas coisas na vida. Além de muita riqueza, uma geração, uma família, um pai de multidões, né? Mas parece que antes de Abraão receber tudo isso, ele tem que abrir mão de muita coisa, irmãos. Isso, e é exatamente como nós precisamos abrir mão de tantas coisas. Quantas coisas nós precisamos abrir mão, eu e você. Quantos sacrifícios nós precisamos fazer para que nós tenhamos uma vida no altar. Nós entendemos que o nosso amor por Deus é determinado por aquilo que nós estamos dispostos a abrir mão por causa dele. Eu confesso para os irmãos que há uns 2 anos atrás, eu estava num congresso de mulheres e eu recebi uma profecia. Nessa profecia falava que Deus ia tirar tudo. O brinco, a corrente, poucas coisas o Senhor ia tirar. Ia deixar o batom, o esmalte. No dia, eu não entendi o que aquilo estava falando. E até ainda brinquei, falei, tadinha dessa missionária. Da onde o Senhor, para que nós amamos o Senhor e tenhamos uma vida de oração com Deus, ele não importa com o brinco que eu uso, com o colar que eu uso, com o batom, não, ele não vai importar com isso não. Mas eu entendo que a obediência nos leva a abrir mão de certas coisas para que a bênção de Deus esteja sobre a minha casa e a sua casa também. Eu tive uma alergia, tem mais ou menos uns 6 meses. Eu não posso mais pintar o cabelo, não é qualquer shampoo mais que eu posso passar. Não tem batom, não tem maquiagem, não tem mais esmalte na mão.
Não tem mais corrente no pescoço, porque dá uma alergia tão grande que coça e pinica. Sobraram-se isso. E se for da vontade de Deus, que o Senhor retire também. Porque eu quero estar no centro da vontade daquilo que o Senhor sonhou para a minha vida. Que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. E que seja através de mim. Às vezes você vai falar assim, mas que testemunho estranho que essa irmã está contando. Não, irmãos, é a nossa vida. O Senhor, ele nos faz abrir mão de tantas coisas para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Se você me conhecesse há uns anos atrás, você falaria assim, nunca. Essa pessoa não fala, a Sabrina não faria isso. Mas por quê? Porque a obediência nos leva a isso. Quando você tem uma vida regrada, a oração, a discernimento da voz do Espírito, e sabendo aquilo que o Senhor tem traçado para a minha vida e para a sua vida, você é obediente. Assim como Abraão foi obediente ao Senhor. Ele conhecia o Deus que ele servia, ele não entendia os meios, mas ele sabia que haveria provisão. Então, eu observo lá no capítulo 22, lá no verso 3, que fala assim, ó, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. E eu imagino que Abraão não conseguiu dormir naquela noite. Quantas noites aflitas nós passamos? Não conseguimos dormir? Porque a nossa mente, ela trabalha dia, noite, noite, dia. E ela quer resolver um problema, e às vezes o problema não é eu e você que vamos resolver, ô irmão, irmã. O problema, ele está aqui. Ele vai nos fazer crescer, vai nos fazer aprender, mas quem vai resolver ele é o Senhor. Então, nós precisamos largar a mão de estar colocando a nossa mão, o nosso dedo, na onde Deus está trabalhando. O Senhor fala conosco aqui, ó. Ele estava ansioso para passar por aquela difícil via de obediência. E nós protelamos ao máximo a nossa obediência específica em Deus, principalmente quando se trata de uma obediência difícil. Imagina para a mulher, tanto que é difícil ficar sem passar esmalte, sem usar um batom. Imagina. Imagina para você, o Senhor falar para você assim, sai da sua casa, da sua parentela hoje, vende tudinho que você tem. Vende até o seu carro. Pega uma bicicleta e sai pelo mundo pregando a palavra. Será que eu e você íamos fazer isso? Será que nós hoje estaríamos dentro do centro da vontade do Senhor quando o Senhor fala isso para Abraão? Vivendo o mundo que nós estamos vivendo? Embora Abraão tivesse um filho, Ismael, era por meio de Isaac que Deus prometeu cumprir suas promessas. Imagina a mente de um pai. Peraí, eu tenho Ismael, mas a bênção vem por Isaac. E como que Deus manda eu levar Isaac para Moriá e arrumar o cutelo? Como? Como que a minha bênção vai chegar se ele está mandando eu matar minha bênção? O provedor da bênção. Deus, ele é especialista, irmãos, em fazer uma reviravolta na nossa vida. Por quê? Porque Deus manda tirar a vida daquele por meio de quem Deus vai cumprir o seu pacto. Por que Deus faria isso? Porque quando a gente olha isso, parece que aquilo está indo na contramão do mundo. Eu contei para os irmãos aqui que em janeiro eu tive um acidente de carro, da outra vez que eu estive aqui, e nosso carro deu perca total. E aqui na minha cidade, por ser uma cidade muito pequena, assim, acho que em questão de minutos todo mundo já estava sabendo. Eu recebia ligações e ligações das pessoas dizendo para mim assim, então você está voltando? Então você está voltando? Você vai voltar? E eu estava a 1.500 quilômetros daqui, eu estava no Paraná. E aí eu olhei para o meu esposo olhou para mim, e eu fiquei esperando vir dele a resposta. E ele disse assim para mim, não, nós não vamos parar a viagem. Porque não é o obstáculo que é maior do que a bênção, é a bênção que é maior do que o obstáculo. Porque às vezes a situação coloca um obstáculo, mas o Senhor, ele te garante que a bênção é maior do que o obstáculo que ele está colocando. E nós, enquanto cristãos, nós temos que entender isso. Nós temos que andar na contramão do mundo. Porque não é aquilo que o mundo faria. Porque seria muito fácil, qualquer obstáculo eu desisto. Aí tem outro obstáculo, eu paro.
Aí eu volto para o final da fila. A minha bênção nunca vai chegar. Porque eu desisti. Eu parei. E as pessoas ligavam, e eu falava, não, eu vou continuar a viagem. Mas você tá doida? Você tá louca? Não, você só pode ter batido a cabeça. Não, eu não tô louca, eu não tô doida. Se eu não tivesse Cristo, e Cristo não estivesse comigo ali naquele momento, e eu entendesse o que aconteceu ali naquele lugar, e o tamanho do livramento que nós tivemos, talvez eu teria voltado. Sim, porque eu estaria com medo, amedrontada. Mas não, eu estava com o Deus da promessa. Nós tínhamos a promessa. Então, nós precisamos crer na promessa, independente da situação que nós estamos vivendo. A situação hoje não é favorável. Deus mandou matar. Pegou, falou, pega Isaac e leva para o Moriá. Será que você tem colocado o seu Isaac no Moriá? Ou será que você tem medo de obedecer a Deus? Medo de entregar o seu Isaac? Será que eu e você temos medo? Ou será que eu e você não estamos no centro da obediência do Senhor? Ou será que eu e você achamos difícil demais obedecer ao Senhor? E isso deixa para lá. Espera mais um pouco. Não, não é hora de esperar mais um pouco, não é hora de deixar para lá. Se o Senhor mandou levar o Isaac, leve o Isaac, entregue o Isaac, deixe na casa do Senhor, coloque no lugar que o Senhor pediu para que seja colocado. E o Senhor tem a providência, ele tem o melhor para nós. Eu imagino que Abraão, ele não anulou a dor dele. Ele vivenciou aquele processo. Ele esperou demais por Isaac, né? Nós sabemos, a história conta para nós que ele tinha muito medo de perder Isaac. Então, imagino que ele sofreu. Eu também estava observando aqui que, segundo os costumes antigos de oferta de holocausto, o adorador ele deveria passar a navalha no pescoço do animal, dividir seus membros, arrumá-los sobre o altar e depois queimá-lo até virar cinza. Você imagina para Abraão fazer uma coisa dessa com Isaac? Passar a faca no pescoço, a navalha, e aí depois ele tinha que dividir seus membros, arrumá-los sobre o altar e depois queimá-lo até virar cinzas. Era isso que Abraão tinha à frente para fazer com Isaac. Mas ele confiou. Abraão, mesmo sem entender, sem conseguir imaginar ele fazendo essa situação de matar o filho dele, separar as partes, colocar fogo, esperar que queimasse todo, ele sentindo essa dor, ele não retrocedeu, ele não voltou, ele não parou. Ele teve fé. O que ele fez? Ele levantou o cutelo para o alto. Sabe o que eu observo com isso? Ele não pegou o cutelo, lá fala para nós assim, ó, lá no verso no verso de número 10, fala assim: estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho, lá no verso de número 10. Lá não fala que Abraão pegou o cutelo e cortou o pescoço. Lá fala que Abraão estendeu a sua mão. Sabe que hora que eu e você precisamos estender as nossas mãos? É na hora que nós temos que crer na providência do Senhor. É aquela hora que eu e você precisamos orar, precisamos entregar e deixar ali no altar o holocausto que o Senhor tem pedido para mim e para você. É sobre isso que o Senhor fala conosco nessa noite. A Bíblia revela ao longo da história a infinita providência de Deus, pois Ele é a fonte de todas que nós podemos ter na vida. Todas as providências que nós precisamos, o Senhor é a fonte. Ele providencia a nossa existência e pode suprir todas as nossas necessidades, irmãos. Seja ela física, emocional, espiritual. As nossas necessidades, elas vêm do Senhor. A providência provisória, ela é uma providência que às vezes eu consigo, o irmão está com uma dificuldade financeira, eu consigo amenizar o problema dele. Ela é provisória.
Desculpa, eu às vezes consigo amenizar. Mas aquela provisão definitiva, ela só vem do altar do Senhor. Ela vem da obediência, ela vem da oração, da fé. Antes do cutelo descer sobre o pescoço de Isaac, Deus detém Abraão na voz do anjo. Deus viu perfeitamente em seu coração. Abraão já havia ofertado seu filho naquele altar. Porém, a ação de matar Isaac naquele momento já era desnecessária, porque o Senhor viu o coração de Abraão. Entende, irmãos? O que faz a diferença no reino é aquilo que eu e você pensamos, sentimos, desejamos, almejamos, é o nosso coração. A obediência interior é a aprovação de fé que foi provada. Porque não adianta eu fazer uma coisa na casa do Senhor, eu ir lá lavar a igreja, se o meu coração, eu chego lá e falo, eu estou pensando comigo mesma, estou lavando essa igreja aqui, para que isso? Aquela irmã fulana de tal, todo dia ela chega aqui com o cabelo arrumado, salto desse tamanho, e ela não vem lavar a igreja. O Senhor não recebe. Então é melhor que você não faça. Porque antes um coração contrito, um coração simples, humilde, provado na fé, do que você ir fazer algo e ficar murmurando, reclamando, ou linguando na vida de alguém. Então, a providência definitiva é a providência que Deus manda para nós. Isaac, em obediência ao seu pai e a Deus, subiu ao Monte Moriá, carregando em seus ombros as lenhas para o seu próprio sacrifício. Aproximadamente 2000 anos depois, o nosso melhor Isaac, aquilo que o Senhor destinou para nós, para nos livrar do nosso pecado, subiria ao Calvário, carregando sobre os ombros dele aquela cruz, para me livrar do meu pecado. Oh, glória a Deus. Então, se a gente for traçar uma perspectiva entre Isaac e aquilo que Abraão tem para a nossa vida, e deixa nas Escrituras para nos ensinar sobre obediência, nós entendemos que Abraão, quando ele sobe naquele morro, quando ele leva Isaac, quando Isaac pega um monte de lenha, sobe com a lenha nos seus ombros, ele nos ensina que, independente da situação, o que nos interessa é o dono da provisão. Eu observo também que não é só sobre Abraão sacrificar o seu filho como oferta a Deus. Ele aponta para uma morte de um cordeiro, que é um holocausto que ali ele faria. Como que Deus havia prometido em Isaac que Abraão teria seus descendentes, e Deus manda matar Isaac. Abraão confia naquilo que Deus manda ele fazer. Eu e você precisamos confiar naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, naquilo que o Evangelho tem nos ensinado, que o nosso pastor tem nos abençoado. Nos cultos de ensino, nós precisamos colocar aquilo, porque como nós falamos, a fé justifica. Essa fé é a mesma fé que justificou Abraão. E é neste momento que nós precisamos entender que essa aprovação, que Deus confirma nas promessas de Abraão, mais uma vez, lá em Gênesis, no capítulo 22, no verso de número 15, eu gosto muito de seguir a leitura, porque fala assim, então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. O anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez. Ou seja, Abraão já ouviu a voz do anjo de Deus. E eu e você precisamos ouvir a voz do anjo de Deus. Nós precisamos entender que a nossa fé, ela é validada. Por quê? Porque de tempos em tempos nós precisamos ser renovados, nós somos fracos.
Nós somos de difícil entendimento, nós precisamos ser renovados pelo Espírito Santo todos os dias. Oh, aleluia, Jesus. O nosso amor por Deus, ele é determinado por aquilo que nós estamos dispostos a abrir mão. Eu já falei isso aqui, irmãos. Será que eu e você estamos dispostos a abrir mão daquilo que o Senhor tem nos entregado, nas promessas? Mas para que eu viva a promessa, eu preciso abrir mão de mim mesma, eu preciso abrir mão do meu eu. Eu, Sabrina, eu necessito fazer isso. Por quê? Porque não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Essa providência de Deus, ela é fonte de todas as nossas coisas nas nossas vidas. Mas nós só teremos essa providência de Deus a partir do momento que nós entendermos que a nossa fé está ligada com a nossa oração. E a nossa oração está ligada com a provisão que o Senhor tem para a nossa vida. Então, eu fico te perguntando e deixo para que eu e você possamos pensar nessa noite. Nós temos criado Ismael ou nós temos criado Isaac? Nós temos gerado o filho da promessa ou nós temos dado o nosso jeitinho de resolver a situação? O que eu e você temos feito na nossa vida, na nossa história, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família? Nós temos gerado Isaac ou nós temos dado um jeito e criado Ismael? Porque Ismael vai nascer. Se eu e você não tirarmos a mão daquilo que o Senhor está trabalhando, naquele lugar, naquela providência, Ismael vai nascer. Porém, o filho da promessa é Isaque. A promessa do Senhor é diante da nossa obediência. E nós temos que estar com a fé na denotação da obediência, irmãos. E se nós não estivermos ligados ao céu, a obediência ela é vã, porque o nosso coração é falho. Eu gostaria de deixar isso para que você reflita nessa noite. O nosso coração é falho. Nós não podemos dar um jeito e criar Ismael, nós precisamos gerar Isaque. Oh, Deus poderoso, aleluia. Isaque é o fruto da promessa, é o fruto da obediência, é o fruto daquilo que o Senhor tem para minha casa, para minha vida, para a sua casa e para a sua vida. Que eu e você possamos crer na providência que o Senhor tem para a nossa casa, na providência que o Senhor tem na salvação da nossa família. Que eu e você possamos crer na providência, que o Senhor vai abrir uma porta de trabalho, que o Senhor vai curar o enfermo, que o Senhor vai libertar, que o Senhor vai fazer infinita possibilidade que eu e você não podemos fazer, irmãos. Mas que nós tenhamos também a certeza que nós precisamos estar no centro da vontade do Senhor, estar na obediência e com a fé em Cristo, para que tudo isso aconteça. Senão a nossa fé é vã. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade e espero que a palavra tenha falado com os irmãos assim como ela falou com o meu coração.